Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Obrigado, Tavinho. Deus abençoe. Dá um beijinho lá no Azaf. Seu filhinho lindo. Atos capítulo 10. Nós temos, no último mês, feito a exposição do livro de Atos, no capítulo 10 especificamente, desde o começo do ano, ou um pouco antes, desde o capítulo 1. E hoje nós vamos terminar pela graça de Deus, pelo menos esse é o plano, o capítulo 10, que é um capítulo, toda a Bíblia é teológica, mas tem uns capítulos que parecem que são mais ainda. E a doutrina que nós vamos pensar a respeito, meditar, que é o que tem destacado nesse texto, é a justificação pela fé, mediante a graça de Deus. Somos justificados, nós somos tornados justos não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, e pela fé que Ele nos deu, nós podemos responder e viver como justificados dele. Atos capítulo 10, versículo 34, a palavra de Deus diz o seguinte, acompanhem conosco. Então Pedro começou a falar, e ele disse, 2 pontos. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Só até aí. Meus irmãos, nós acabamos de ler o primeiro sermão que foi pregado para um gentio. Esse é um sermão histórico. Esse é o primeiro sermão que é pregado para alguém que não era judeu, nem era samaritano. Foi pregado para Cornélio e a sua família. O capítulo 10 de Atos fala sobre, no seu começo, de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião, e ele tinha então 100 homens da guarda romana ali, do exército chamado Italiana, e eles eram um contingente militar que servia na região da Cesareia. A palavra de Deus diz que ele era um homem piedoso, dá destaque para isso, ele era bom, ele fazia orações, ele ajudava as pessoas, ele era justo, tinha um bom testemunho, era um cara gente boa pra caramba, não fazia mal para ninguém. Todo mundo olhava para ele e falava, cara, esse cara é legal, Cornélio. Mas faltava uma coisa muito importante para ele. Ele precisava se converter, ele precisava ser convertido, alcançado pela graça de Deus. E então, Deus, que olhou para Cornélio e escolheu Cornélio, dá a ele uma visão. E nessa visão, por volta das 3 horas da tarde, ele vê
um anjo e esse anjo, ele diz, olha, as suas orações, ele fazia orações, talvez até nos mesmos horários que os judeus faziam, suas orações subiram até os céus, eu lembrei das suas orações. Tem um homem que mora numa cidade, que está numa cidade a 50 quilômetros daí, chamada Jope, o nome dele é Simão Pedro, e ele está lá naquela cidade, na casa de outro Simão, curtidor de couros. Mande mensageiros até lá e tragam até aqui para que ele anuncie o evangelho e a palavra que você, ainda que tenha um bom testemunho, ainda que faça coisas boas, ainda não ouviu e precisa ouvir. Então diz a palavra de Deus que Cornélio, ele imediatamente providenciou aquela comitiva e os enviou para Jope. Quando eles estavam chegando a Jope, já perto ali de chegar na casa de Simão, o curtidor, Simão Pedro havia subido para o terraço daquela casa e estava orando e ele teve uma visão. Os céus se rasgaram, se abriram e ele viu descendo do céu um lençol e dentro desse lençol haviam todo tipo de animais, quadrúpedes, aves e répteis. E de dentro daquele lençol e naquela visão ele escuta uma voz que diz, levante, mate e coma. Mas Pedro, ele era zeloso também da lei, ele conhecia a lei, ele se levanta e no seu modo Pedro, reativo, ele diz, de modo nenhum, porque jamais entrou na minha boca, eu jamais comi alguma coisa que fosse impura. E a resposta que vem daquela visão é, não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E a visão se repetiu por 3 vezes para aquele duro coração do Pedro, recalcitrante, teimoso. E o Senhor insistiu com Pedro. E ele então, diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 17, que Pedro, ele ainda estava perplexo, meditando, pensando sobre aquele evento, aquela visão que ele tinha escutado, que ele tinha visto. E enquanto ele estava ali, o Espírito Santo falou ao seu coração, enquanto ele estava perplexo. E o Espírito disse, versículo 19, estão aí 3 homens à sua procura, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E então aquele Pedro perplexo começa a juntar as peças daquela visão e compreender aquilo que Deus estava falando com ele. E então os 3 homens batem a porta de Pedro, e ele os recebe, e eles dizem, olha, nós fomos enviados pelo centurião Cornélio, ele era um homem bom, e ele teve uma visão assim, assim. E então Pedro recebe aqueles homens na casa dele. E quando ele recebe esses homens, eles comem juntos, eles pernoitam ali, e no dia seguinte eles seguem para Cesareia. Ao chegarem em Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio os recebe, se prostra diante de Pedro, e Pedro fala, não, eu sou homem como você. Talvez você tenha sido influenciado pela cultura greco-romana e acha que os deuses, eles se encarnam e viram pessoas, mas não, eu sou um homem igual você, eu não sou Deus. Mas eu vim trazer uma palavra da parte de Deus, levante-se. Ele começa dizendo, vocês sabem bem, a lei de Deus, a lei de Moisés diz que um judeu, ele não pode se aproximar de um gentio. Deve evitar falar com gentio. Não deve entrar na casa de um gentio, tampouco comer. E essa era a lei cerimonial que nós obedecíamos até agora. Mas estamos começando a entender que havia uma palavra de todos os profetas dizendo, viria o tempo que essa lei seria tornada obsoleta. Ela teria o seu cumprimento em Jesus, que seria o Messias esperado, que salvaria não apenas pessoas do povo judeu, mas pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Deus decidiu purificá-los e salvá-los. E então, Cornélio conta para ele a visão, e Pedro escuta bem ali o que aconteceu. E então nós estamos nesse versículo, o 34, quando Pedro então começa a pregar propriamente dito. Até agora era só uma conversa sobre o que tinha acontecido, sobre a visão. E esse sermão, essa pregação de Pedro, ela considera o histórico que ele tinha visto e o relato ali. Ele ouviu falar, aqueles homens, aquela comitiva falou, não, olha, Cornélio é um homem bom, Cornélio é um homem justo, Cornélio não faz mal a ninguém. Mas ele precisava ouvir o evangelho, e ele precisava crer. As obras de Cornélio não eram suficientes para a salvação de Cornélio, assim como a minha e a sua obra não são suficientes para a nossa salvação. E Pedro entende isso.
E ele abre a sua fala dizendo, então Pedro começou a falar, versículo 34, eu reconheço por verdade. Eu reconheço por verdade. O que Pedro está dizendo é, nós temos a tradição, nós temos os sentimentos até de nacionalismo ali, da nação de Israel, nós temos o nosso costume, mas agora eu entendo que o Senhor é aquele que falou comigo, que se revelou, e Ele me deu a graça de entender por verdade. E o primeiro ensinamento para as nossas vidas nessa manhã é que a nossa prática de vida, ela precisa ter a palavra de Deus como referencial. Como referencial que define todas as coisas. E não a nossa experiência, as nossas sensações, aquilo que a gente pode perceber com os nossos sentidos, porque a palavra de Deus diz para a gente que o nosso coração ele é enganoso, mas a palavra ela não é enganosa. E Pedro está dizendo, eu reconheço por verdade, eu estou entendendo o que a palavra de Deus está me dizendo, e esse é o primeiro chamado do Senhor para a sua vida, que seja a palavra e nenhuma outra coisa que defina a sua vida. Defina os seus sentimentos, as suas decisões, as suas afeições. Que não seja a experiência. E meus irmãos, nós temos vivido um tempo na igreja brasileira, na igreja no mundo inteiro, em que as pessoas têm sido atraídas pelas sensações. E que saem de um momento de culto dizendo, gostei do culto porque eu me senti bem. Meus irmãos, o culto não é para a gente, é para o Senhor. Não tem a ver com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vê, mas aquilo que a palavra de Deus define. Fomos criados para a glória dele. Essa é a primeira resposta da primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim do homem, o objetivo do homem? É glorificar a Deus, é gozá-lo, desfrutar dele para sempre. É isso que nos diz a palavra de Deus. E Pedro diz, eu reconheço por verdade. A tradição dizia, olha, judeus e gentios não se encontrem mais, mas a lei cerimonial tornou-se obsoleta, e aquilo que eu sentia, que eu era acostumado, o Senhor nos tem revelado. Aquilo que ele já tinha falado desde Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, de todas as nações. E Pedro entende isso. Ele entende isso quando Deus fala com ele. E assim são os crentes. Entendem quando Deus fala. Meus irmãos, entender intelectualmente o que nós lemos não é tão complicado. Mas entender espiritualmente aquilo que Deus revela, isso é obra exclusiva do Espírito Santo. E a gente às vezes luta para que as pessoas enfiem na cabeça, que a gente quer rasgar a cabeça e o coração da pessoa para enfiar, mas se aquele for de Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus. Assim era a casa de Cornélio. Cornélio abre a sua fala dizendo, olha, estão aqui minha família, meus amigos, eu, prontos, sedentos para ouvir. A pregação da palavra, a leitura da palavra não é um enfado, mas é alguma coisa que sacia nossa alma e nos dá cada vez mais fome e desejo de conhecer. Eu tenho por verdade, é o que Pedro disse. Ele disse, reconheço por verdade, segue o versículo 34, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Algumas versões, a revista atualizada diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, e esse é um contexto muito jurídico, legal desse texto, a gente vai ver isso. Ele usa a palavra juiz, testemunhas, a justiça. Deus, ele é o justo juiz. Deus não trata com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Ele olha para as pessoas e ele julga com justiça. Aliás, Deus é o único Deus, é o único juiz justo. Na terra, por mais que se esforcem os juízes, eles podem avaliar apenas o exterior, as ações, as falas, mas eles não têm o poder de avaliar a intenção e o coração. Deus, apenas Deus, pode fazer isso. Por isso ele não faz acepção de pessoas, não trata com parcialidade. E quando Deus olha para cada um de nós, sabe o que ele vê? Se não fosse o sangue de Jesus, todos, sem escapar nenhum, condenados, por causa do nosso pecado. Deus não trata com parcialidade.
Ele sabe da nossa natureza, da nossa essência, da herança que recebemos de Adão. Estaríamos todos, não fosse a graça de Deus, condenados. E é por isso que depois ele fala, olha, Deus não trata com parcialidade, versículo 35, ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele não disse é salvo. Ele diz é aceitável. Deus vê e fala, olha, que bom, coisa boa, legal. Mesmo sendo aceitável, não está para você garantida a salvação. As boas obras não são necessariamente ruins. Não são. Mas elas são, no máximo, aceitáveis diante de Deus. Não para a nossa salvação. Mas para que, como diz a palavra de Deus, as nossas boas obras glorifiquem o nome do Senhor. Esse é o objetivo das boas obras na vida dos salvos. Nós não fazemos coisas boas para que no final da vida as boas obras sejam colocadas numa balança de 2 pratos e a gente pese de um lado, fizemos mais coisas boas e de outro menos coisas ruins, então o destino é a salvação. Não. Não é essa a lógica nem o ensinamento bíblico. Mas antes é que nós todos pecamos. Romanos 3, 26 diz que todos pecaram, estamos destituídos, afastados, separados da glória e da presença de Deus. Nós somos, no máximo, aceitáveis. Que bom que nós somos aceitáveis. E se somos aceitáveis, o nome disso é graça comum, que permite também ao ímpio fazer coisas boas. Ele diz, vocês são, no máximo, aceitáveis. E esse é um texto que do versículo 34 até o versículo 43, vai mostrando o protagonismo, como Deus é o autor das nossas vidas, como Ele é o autor da nossa história. E a sua justiça é o tema dessa perícope, desse trecho. Ele diz, versículo 34, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele considera que aqueles que fazem coisas boas são aceitáveis. Depois diz que Deus, sendo o autor, Ele enviou, no versículo 36, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Enviou essa palavra. No versículo número 38, ele diz que Deus ungiu a Jesus. Depois ele diz que Deus, Ele estava com Jesus. A última parte do versículo 38. Versículo 40 diz que Deus ressuscitou Jesus. Versículo 40, segunda parte, Deus concedeu que Ele fosse manifesto. E por último diz que Deus constituiu Jesus como juiz de vivos e mortos. Porque esse Deus, Ele é o autor da história. Ele quem faz a coisa acontecer. Ele faz a coisa de acordo com aquilo que a sua palavra ordena e determina. Ainda quando tudo era caos, ainda quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Porque essa é a palavra de Deus que fala e que faz acontecer diferente da nossa. E esse é o Deus, autor da história, que vai conduzindo e dando cada ponto e costurando com a sua providência a história. E nessa história ele usa o seu filho Jesus, que vem com uma missão. E essa é a figura da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, que tanto aparece nesse texto. Foi anunciado o evangelho da paz por meio de Jesus. Jesus é aquele que andou por toda parte, aquele que foi ungido, que fez o bem, que libertou oprimidos do diabo, aquele que foi morto, que foi ressuscitado, e aquele que foi, tendo sido ressuscitado, ele andou com os seus discípulos e andou com aquelas testemunhas. Reparem novamente o assunto do contexto jurídico ali, aquelas testemunhas. E Deus o tornou não apenas como Salvador, como também o juiz de vivos e de mortos. Esse é o Senhor Jesus, o autor da nossa vida. E a palavra de Deus vai dizendo para a gente, e precisamos acompanhar e entender o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos dali. Lembrem, Cornélio era um homem bom. Então, assim, talvez houvesse uma expectativa de que Pedro viesse apenas para dizer, olha, Cornélio, que bom, já está salvo, já fez coisas boas, legal. Mas ele vai contar a história completa para que ele, pela graça, fosse salvo. E diz, essa é a palavra, versículo 36, que Deus enviou aos filhos de Israel, ao povo judeu. Inicialmente,
foi quem recebeu a revelação de Deus. Desde lá de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e enviou aos filhos de Israel e anunciou-lhes o evangelho da paz. Tem evangelho no Antigo Testamento? Tem. A graça de Deus, nos tratar de forma graciosa e não castigar o povo conforme os seus pecados. Ele anuncia o evangelho da paz. Se ele anuncia o evangelho da paz, significa que havia alguma guerra, algum problema. E ele anunciou para os judeus que sabiam que o pecado os separava de Deus. Por isso aquele sistema complexo e grande de sacrifícios que tentavam apaziguar esse relacionamento. E ele anunciou para eles o evangelho da paz. Ele diria, esses sacrifícios, essas leis, elas apontam para aquele Messias que virá. E será o sacrifício definitivo. E é por isso que João Batista, quando vê o seu primo, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era esse que eles estavam esperando. Era esse o anúncio do evangelho para o povo de Israel. Lembrem, Pedro está contando essa história e trazendo esse relato para um homem que não era judeu, que não tinha esse background, essa história, esse conhecimento. E ele fez isso anunciando o evangelho por meio de Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que todos os profetas profetizavam e apontavam através dos sacrifícios, através das leis, apontavam para Jesus. Eles esperavam o Messias. E ele diz, este é o Senhor de todos. Ele coloca cada coisa no seu lugar. Esse é o Senhor de todos. O dono de todos. Aquele que tem o poder sobre todos. Versículo 37 diz, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia. E ele faz primeiro aquele relato da história mais remota e agora da história mais recente. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João Batista pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Mateus, no capítulo 4. Quando nós vemos ali no batismo de Jesus, sendo batizado por João Batista, e desce aquela pomba sobre Jesus, e do alto dos céus ouve-se uma voz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ali começou o ministério de Jesus. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fazia muitas coisas boas, anunciava a palavra. Mas a missão de Jesus, ao vir aqui, não era apenas curar, não era apenas ensinar, mas era morrer em sacrifício para salvar aqueles que o Senhor havia escolhido e para ser o sacrifício definitivo. E então diz a palavra de Deus, que, versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Então ele está dizendo, nós somos testemunhas, nós vimos, nós presenciamos, nós estávamos com ele quando ele começou a distribuir, a falar, distribuam os pães. Nós estávamos no barco quando ele falou, joga a rede do outro lado. Nós estávamos junto com ele quando ele curou coxos, quando ele curou e ressuscitou mortos. Nós estávamos com ele, nós vimos. E essa é uma característica dos apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Por isso eles lançam os fundamentos e aqueles que foram diretamente chamados por Jesus. E diz a palavra de Deus, então, no versículo 39, a última parte diz, depois eles o mataram, pendurando no madeiro. E aí Jesus, na sua última palavra, ele diz, está consumado, pago, resolvido. A dívida, aquilo que os pecadores deviam para Deus, aqueles que eram inimigos de Deus, que estavam em guerra de Deus, o evangelho da paz, ele foi anunciado, encarnado. E ali no sacrifício de Jesus, então, ele diz, está consumado, está pago, não devem mais nada. E nós lemos que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. E eles dizem, nós fomos testemunhas disso. Nós estávamos lá, nós o acompanhávamos. Versículo 40, mas a história não terminou por aí. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas novamente,
testemunhas que foram anteriormente escolhidas por eles, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele continua na sua linha de raciocínio dizendo, nós estamos falando daquilo que nós vimos e ouvimos, daquilo que nós testemunhamos, daquilo que não outros contaram para a gente, mas que nós podemos experimentar. O relato é de primeira mão. E assim Cornélio está anunciando Pedro está anunciando essa palavra para Cornélio. Versículo 42. Então Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 1, versículo 8, nós já conhecemos esse versículo. Quando Jesus está para subir aos céus, ele fala, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, para os judeus, Judéia e Samaria, para os samaritanos e aqueles povos dali. E essa é a progressão do livro de Atos. E até os confins da terra, e esse é o primeiro capítulo dos confins da terra, quando chega a um gentio. Ele deu poder, mas ele não apenas deu poder de testemunhar do Evangelho, mas do Evangelho que diz que Jesus ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. O que Pedro está dizendo para Cornélio é, Deus, ele não trata as pessoas com parcialidade, ele não faz acepção de pessoas, e quando ele olha, ele não vê nenhum justo sequer, o que diz o livro dos Salmos. Não tem ninguém que faça o bem por sua própria natureza, se não for pela graça de Deus. Estão todos condenados pelo justo juiz, tendo sido assunto aos céus, tendo sido levado aos céus. Jesus está à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. É o que diz o credo apostólico. Porque eles estão diante de Deus, não fosse o sangue de Jesus, condenados. Jesus então colocado ali. Acompanhe, não perca a linha de raciocínio. Pastor, onde é que você quer chegar com essa costura toda? Quando a gente puxar e der o nó, vai fazer sentido. Fica comigo. Versículo número 43. Dele, a respeito de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Meus irmãos, o que Pedro está dizendo para Cornélio é o seguinte: durante todo o tempo do Antigo Testamento, e sendo o último profeta João Batista, todos eles anunciaram que Jesus viria, o Messias chegaria. E o anúncio deles é que aqueles que crescem na vinda do Messias, esse seria salvo. Nós somos aqueles que cremos retrospectivamente daquilo que já aconteceu, a vinda do Messias, o Senhor Jesus. Eles eram aqueles que criam para frente. Eles esperavam a chegada do Messias. E é por isso que quando um judeu ia sacrificar, e quando ele tinha uma compreensão correta do sacrifício, ele sabia que aquele sacrifício precisava ser feito novamente, para pagar novamente pecados, para apaziguar aquele relacionamento, porque eles eram imperfeitos. Mas eles tinham a fé, eles tinham a convicção de que chegaria aquele que seria o sacrifício perfeito, o Evangelho da paz, o Messias, que de uma vez por todas, de forma suficiente e eficiente, resolveria o problema da separação do condenado pecador com Deus. Por isso ele diz, dele a respeito de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, a salvação, a redenção, o perdão não vem por causa das obras. Pastor, sempre tem vindo à igreja. Eu dou o dízimo direitinho, eu não faço mal para ninguém. Estou garantido, estou salvo. Tá não. Não está. Eu nasci numa família de crente. Gerações de pastores, missionários. Estou salvo. Não está. Você só vai ser salvo se você crer no nome de Jesus. Você só vai ser justificado, tornado justo, se crer no nome de Jesus. É o que a palavra de Deus está
nos dizendo. E meus irmãos, crer no nome de Jesus é mais do que crer apenas nas obras dele. Crer que ele pode nos ajudar nas coisas práticas do dia a dia. Mas crer no Senhor Jesus significa dizer, eu creio que o Senhor é o Salvador, mas eu não esqueço do que aparece no começo, que Deus o fez Senhor de todos. Ou seja, crer no Senhor Jesus significa render-se integralmente a Ele. Sem rendição não há redenção. Sem termos a consciência de que crer no Senhor significa dizer, a minha vida não pertence mais a mim. Os meus sentimentos, as minhas emoções, afeições, decisões, sonhos, planos, alegrias e tristezas não são mais minhas, mas são do Senhor, porque eu fui criado para a glória dele. Todas as coisas, isso significa crer no Senhor. E nós podemos ter a certeza que somos crentes porque o Senhor nos dá fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, nós não podemos inventar a fé, senão responder em fé. É Deus quem promove, quem coloca a fé no coração dos crentes, dos eleitos. Não é um convencimento de ordem racional. A fé não é algo irracional, mas não é um convencimento de ordem única e exclusivamente da razão. Nem tampouco é um convencimento de ordem emocional. Não que a fé não tenha componentes de emoção, e tem razão, tem emoção, mas é algo mais profundo, tem a ver com o nosso espírito e aquilo que Deus gera naqueles que Ele decidiu salvar. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: justificados, pois, mediante, através da fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. O salvo é aquele que crê, e que a fé muda a sua forma de ver o mundo, muda a sua forma de olhar para os sofrimentos, muda a sua forma de olhar para os seus desejos, para as suas afeições, para os seus planos. O objetivo final não é a sua alegria, não é a sua própria glória, não é realizar aquilo que o seu coração tanto anseia, não é resolver questões desse mundo, mas é viver para a glória de Deus. E nós temos a alegria de, tendo sido alcançados pela graça, responder em fé e dizer, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me salvou. E essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. E é por isso que quando eles vão ouvindo a respeito da palavra de Deus, o versículo 44 diz para a gente, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os fiéis, todos os que ouviam a mensagem. A ideia é de um derramamento no Espírito Santo. Meus irmãos, você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra. Esse é o lugar do enchimento dos nossos corações. Enquanto eles ouviam com atenção a palavra de Deus, Deus sabia que tinham eleitos ali e Ele derrama o Espírito Santo na vida deles. O efeito da palavra na vida dos eleitos é a conversão, é a mudança de vida. Muitas vezes nós queremos dar respostas humanas para questões que são de ordem espiritual. E a gente tenta, e a gente se conversa, e a gente chama outra pessoa para tentar convencer, quando o que nós precisamos é voltar para a palavra. E deixar que ela crie morada no nosso coração, na nossa alma. Deixar que a nossa alma seja humilhada pela palavra de Deus, revelando o nosso pecado, a nossa dureza. Quando eles ouviram a palavra de Deus, o Espírito Santo foi
derramado sobre aqueles homens. O derramamento e o enchimento, o transbordar do Espírito Santo está ligado a ouvir a palavra de Deus. O derramado do Espírito Santo tem a ver com conversão da alma, com fé renovada, com gente que toma atitudes diferentes a partir daquele momento, decisões de outra ordem. Não tem a ver necessariamente com emoção, meus irmãos. Não tem a ver necessariamente com sensações. Não tem a ver com experiência, mas tem a ver com aquilo que Deus faz na nossa vida. E essa esperança de todo pregador. Que aqueles que são salvos, que são eleitos, ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra do bom pastor Jesus e o seguem. E o Espírito da verdade convence do pecado, da justiça e do juízo. E vão crescendo de glória em glória, sendo santificados, porque o Espírito Santo vai sendo derramado conforme ouvem a palavra de Deus. Segue o texto dizendo, no versículo 45, diz assim: e os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Meus irmãos, o resultado da conversão, o resultado do derramamento do Espírito Santo, é gente que passa a engrandecer a Deus com as suas vidas, com a sua boca, com o seu testemunho. Se ouvir a palavra de Deus, sendo o seu coração quebrantado, você não está mais crente, se você não se afasta mais do pecado, tem alguma coisa errada, e tenha certeza que não é com a palavra de Deus, é com o nosso coração duro, teimoso e demorado para aprender. Porque conforme a palavra de Deus vai sendo semeada no nosso coração, e o Espírito Santo vai trazendo essa verdade à nossa mente, à nossa alma, o resultado disso é que a gente engrandece a Deus com isso. E é por isso que a gente vê aquela pessoa que tem levado Deus a sério pela obra do Espírito Santo, com o tempo passando, essa pessoa sendo transformada. Era bruto, vai sendo amansado. Era tímido demais, era covarde, idolatrava a sua própria pessoa. E agora entendeu que o valor dela não está no que as pessoas dizem, mas naquilo que Deus fala a respeito dela. E ela não se importa mais, não se melindra com as críticas dos outros, mas ela está firme, segura na rocha, naquele que a abençoou e diz: você tem muito valor, porque você foi feito imagem e semelhança de Deus, e eu alcancei você. É gente que vai engrandecendo a Deus e de glória em glória vai vivendo como brilha a luz da aurora até ser dia perfeito. Versículo 47. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro diz: olha, é claro, eles aqui foram alcançados. Eu jamais imaginei que Deus também salvaria os gentios, mas eu estou entendendo. As escamas também caíram dos meus olhos. São nossos irmãos, é nossa casa, é nossa família, que a eles também seja dada a alegria de testemunhar com o batismo deles, que a aliança do Senhor os alcançou também, e que eles são um povo como a gente é, e que o muro de separação foi derrubado, e a inimizade que havia entre judeus e gentios não mais pode existir, porque são o mesmo povo. E esse é o significado do batismo, uma aliança de Deus com aquele povo. Então, diz a última parte do versículo 48. Então pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E assim termina o texto. Os gentios, aqueles que eram desprezados, considerados de segunda, terceira, última categoria. Os judeus referiam-se aos samaritanos e aos gentios como cachorros, indignos, piores. Quando eles se esqueciam que, na verdade, todo mundo que faz o bem é apenas aceitável, mas não é salvo. Porque nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Mas aqui, as escamas caíram,
o muro de separação foi derrubado. E os gentios pediram que permanecessem com eles por alguns dias. E esse é o último ponto da nossa mensagem de hoje. O texto parece sempre, no livro de Atos, apontar para que quando há conversões, forma-se também uma natural comunhão entre aqueles que são convertidos. No capítulo 9, no versículo 43, quando Pedro ele chega a Jope ali, ele permanece muitos dias na casa de Simão, curtidor, um curtidor de couros. Era um homem cerimonialmente impuro, porque tinha contato com cadáveres de animais. No capítulo 9, versículo 26, nós vamos ver quando Saulo, aquele que perseguia a igreja, ele é convertido, diz que ele procurou juntar seus discípulos de Jesus e permaneceu ali muito tempo. E meus irmãos, essa é uma obra do Espírito Santo na vida da igreja, que leva os crentes a estarem juntos. Crente anda com crente. Eu não estou dizendo que crente anda só com crente. Mas crente que não anda com nenhum outro crente, que não tem nenhuma comunhão, que não tem nenhum assunto, que não acha que Deus pode abençoá-los nesse convívio, precisa examinar o próprio coração. Porque cristãos, crentes, crentes no Senhor Jesus, eles têm um assunto maior, mais importante, mais maravilhoso do que todos os outros assuntos desse mundo. A salvação em Cristo Jesus. Por isso eles se alegram em estar juntos. Por isso que as barreiras, as diferenças, as opiniões que às vezes atrapalham a nossa vida, porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, elas tomam um segundo, talvez um terceiro lugar na ordem de prioridade dos nossos assuntos. Porque o assunto mais importante é o Senhor Jesus. E meus irmãos, eu tenho e continuo orando, tenho orado e continuo orando, para que o Senhor continue a promover comunhão em nosso meio. Quando eles se converteram ali, quando foram convertidos, eles pediram, fica com a gente quer ouvir mais, a gente quer abençoar mais. Eu sei que Deus tem promovido em nosso meio. Mas eu oro com temor e tremor, mas também com ousadia. Deus, faz no nosso meio, faz em nós, mas faz através de nós, que sejamos esses pacificadores. O Sermão do Monte diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu sei que tem gente que talvez não tenha caminhado mais com a gente aqui na nossa comunidade, que fala, Senhor, traz paz, pacifica, cura, que não haja mais nenhum resquício de mágoa, de raiz de amargura, mas que haja a paz do Senhor. João capítulo 13, versículo 35 diz, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Crente anda com crente, ama os seus irmãos, porque tem consciência de que foram amados primeiros, justificados mediante a fé pela graça de Deus, e que vivem e fazem as suas boas obras, para que o nome do Senhor seja glorificado. Cornélio foi o primeiro dos nossos irmãos, gentio, como eu e você, a receber essa palavra. Mas hoje o Senhor fala com você também. Hoje a palavra do Senhor, viva, eficaz, eterna, que não passa, fala agora, em 2024, comigo e com você. Você acha que você pode comprar a sua salvação porque você tem sido bom? Não pode. Você acha que você é tão ruim, tão pecador, tão terrível, tão indigno, que não possa ser alcançado pela graça de Deus? Você está equivocado. A graça te alcança também. Responda em fé e em rendição diante do nosso Deus, em nome de Jesus.